Gente, Efésios, capítulo 5, versículos 22 até o 33. Por favor, abra na sua Bíblia, dando sequência a essa carta tão maravilhosa, esplêndida, profunda, que o Senhor tem nos alimentado durante esse tempo, que nos concede crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje iniciaremos o assunto que o apóstolo Paulo trata na carta acerca da família. E ele começa falando um pouquinho sobre o relacionamento de marido e mulher, marido e esposa, e em seguida tratará pais e filhos, servos e seus empregadores. Mas hoje falaremos do papel no lar cristão de maridos e mulheres. Acharam, meus irmãos? A série de mensagens que temos é uma igreja edificada para a glória de Deus. E que interessante, numa carta que é direcionada a uma igreja, que trata de aspectos importantes acerca da saúde de uma igreja, da vitalidade espiritual de um povo, menciona a vida conjugal. Por quê? Porque a nossa vida aqui dentro da igreja é representada, é uma consequência, uma extensão do que nós somos em nossos lares. É um lema muito comum que se ouve falar em igreja: famílias fortes, igreja forte. Ora, se as famílias forem enfraquecidas, nós teremos, naturalmente, por consequência, uma igreja enfraquecida. Pois bem, leiamos todos a Escritura, ou melhor, eu lerei e os irmãos acompanhem por gentileza. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Me perdi na leitura aqui. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar? Pai, a tua palavra, inspirada por teu Espírito, instrução e alimento ao teu povo, nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós necessitamos encarecidamente, no mundo de trevas, confuso, de tantas vozes, estarmos atentos ao que o Senhor nos instrui pela Escritura. Mas confessamos também que nosso coração é limitado na compreensão, nulo no entendimento, se o teu Espírito não iluminar a nossa compreensão. Então precisamos de ti mais uma vez, Paizinho. Nos abençoe as famílias, abençoe os casais, os filhos, a todos quantos o Senhor deseja falar, e foi conosco que marcastes esta noite para instruires a nós, e nisso confiamos e bendizemos a ti. Em nome do Senhor. Amém. Uma das perspectivas em que a igreja é mais afetada, em que o mundo mais distorceu, em que as trevas mais atacam e confundem, é a família. É a família porque a família é uma criação de Deus. E na família nós somos instruídos, pastoreados, ensinados. Na família teremos nós a primeira referência de amor, de respeito, de espiritualidade.
Por isso as trevas e o inimigo sabem muito bem que se atacarem a família, atacarão a todos nós como indivíduos. Por isso a família recebe imenso ataque o tempo todo, a todo tempo. E uma das coisas que a gente tem percebido é que pode-se tudo menos ser família. Basta você dizer que crê na família como Deus a fez, para despertar a ira de muitos, e alguns rangerão os seus dentes, tal como fizeram com Estevão, com raiva de simplesmente você dizer, não, eu amo a minha família, eu creio na família tal como Deus a fez. Parece uma loucura e até um crime uma mulher dizer que quer cuidar da sua família. As pessoas dirão, não, você está maluca, você precisa ser empoderada, você não pode aceitar isso, como se a mulher no papel que Deus lhe outorgou fosse um crime, uma lástima. Se você falar que quer ter filhos, então parece ser um absurdo. Você pode ter 28 gatos, 16 cachorros, 3 hamsters e uma cobra de estimação, as pessoas vão aplaudir você. Não faz o cálculo da ração aí que não dá tempo. Mas se você disser que quer ter filhos, louco, maluco, que isso? Mas a nossa Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e não um peso, e não uma lástima. Mas os valores estão tão invertidos, que nós como cristãos estamos indo com a maré, dizendo, eu acho que é verdade. Alguém já disse que a nossa geração coloca os filhos na creche, os pais no asilo e sai para passear com o cachorro, chamando de meu bebê. Valores invertidos, família sob ataque. Mas de acordo com esse texto, uma das coisas que mais tem acontecido, e qualquer um que lida com a família, que já sentou em aconselhamento familiar, pastoral, sabe que uma grande tendência e um grande ponto de conflito conjugal é que a gente vai fazendo do cônjuge o nosso opositor, o inimigo, o oponente. A gente vai percebendo e vai discutindo, e aquilo que era amor, aquilo que era companheirismo, aquilo que era jornada junto, aliança, se tornou um conflito. Está um de um lado, o outro de outro, e eles estão o tempo todo brigando, como se fossem inimigos, quando deveriam ser aliados. Numa carta sobre igreja, reitero, se o assunto família está contido, é porque Deus a considera importante. O texto que acabamos de ler gera arrepios em uns, repulsa em movimentos feministas, dizendo, isso deveria ser tirado da Bíblia. Mas nós cremos em todo o bom conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E aquele que tenta perverter, deturpar ou subtrair o que a Bíblia diz, Apocalipse chama de anátema. Quem acrescer ou subtrair o que Deus já comunicou por sua palavra, está debaixo de juízo de Deus. E quem tentou perverter a ordem de Deus foi a serpente lá no Éden, e tem feito os seus porta-vozes ao longo da história, que tentam perverter o que Deus já disse. Mas nós temos que crer na Escritura. Nós não podemos associar e desejar da Bíblia aquilo que gostamos. Ora, irmãos, lemos textos aqui de promessas de Deus. Aleluia, isso eu quero. A nossa vida espiritual não é a antiga caixinha de promessas, que tinham só versículos açucarados que eu e você tirávamos de manhã e dizia, ele é o bom pastor e somos suas ovelhas, aleluia. Isto tudo é verdade. Mas a Bíblia tem texto que nos confronta, que aniquila o nosso desejo carnal e que, sobretudo, irá na contramão do mundo e de seus valores. Nós, como Igreja de Jesus, ergueremos o estandarte da verdade de Deus. Certo pastor famosinho, moderno, no aplauso de muitos movimentos, disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela está, em certo sentido, para ele, obsoleta. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, que disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É nisso que nós cremos. Vamos ver, irmãos queridos, o que este texto diz. Um dos problemas, além da oposição, que gera muito conflito, dificuldade, e que tem sido a ruína espiritual de muitos lares, é a inversão de papéis.
Se não entendermos com exatidão o papel que Deus nos confiou, aonde Deus nos colocou e inseriu, haverá confusão. Todo mundo aqui que já entrou no mercado de trabalho, nas primeiras semanas de profissão, ficou meio confuso porque não sabia o que era o seu papel, concorda ou não? Você está pronto a fazer tudo e na ânsia de ser um bom funcionário, de se tornar valorizado, reconhecido, você não sabe o que é para fazer. Você quer fazer, você tem empenho, desejo, você se esmera por entregar um bom trabalho, mas se você não sabe o seu papel, há confusão e problema. No lar, quando nós não sabemos o nosso papel, nós colheremos problemas. Deixe-me adiantar aos irmãos, alguns de nós precisam se arrepender, porque tem tomado um papel que não é seu. Tem executado algo que Deus não disse para você fazer. Quando você toma o papel de outro, isso se chama pecado. Veja, pode passar, filha, por favor, o padrão de Deus para o casamento. Olha só, isso aqui, na hora que coloquei, eu falei, algumas irmãs vão querer comprar luva de boxe na segunda-feira. O que eu disse inicialmente, o pecado trouxe o que, irmãos? Conseguem ler ali? O pecado... gente, o pecado trouxe conflito, trouxe desequilíbrio. Quando Adão vê Eva, ele diz assim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele está vendo com alegria que Deus agora completara o que estava faltando. O próprio Deus diz, lá no Éden, depois da criação, que tudo era bom, mas tem algo que nos chama a atenção. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. E quando Adão vê a Eva, ele louva o Senhor, mas o pecado trouxe o conflito, e o diabo e as trevas fomentam o conflito, instigam a gente a se tornar opositor. Você muitas vezes já compartilhou conflitos seus e as pessoas disseram, que é isso? Que conversa é essa? Dá pé na bunda, menina, manda embora. Já disseram para os homens crentes, busquem outro lugar, deixe essa mulher rixosa para lá. Isso não é um conflito de Deus, isso não é um conselho de Deus, isso é um conflito. Conflitos existem. Tem um livro clássico que é recomendado para quem vai se casar, se casou, Quando Pecadores Dizem Sim. Os meninos que se casam, todos bonitos, perfumados, aquela igreja decorada, aquele negócio belíssimo, canções assim, muito perfeitas. Nós olhamos para ele e falamos assim, ih, rapaz, deixa. A hora que você deixar a toalha molhada em cima da cama, a hora que você começar, você vai ver, o pecado faz parte da nossa vida. Irmã, você já descobriu, não precisava nem falar para você, mas você casou com um pecador. Irmão, você casou com uma pecadora, e no pecado há conflito, há luta. O pecado trouxe isso a nós, mas vamos adiante. Qual seria a solução para esses conflitos? O machismo? Ou seria o feminismo? O caminho do meio, talvez, irmãos. Qual a importância de pensarmos assim? Qual a solução para isso? Vamos lá, pode passar. Nenhum, nem outro. Consegue ler juntos ali? Machismo? É o certo? Tem uma interrogação ali. Não. O correto. Isso, o correto não é o caminho do meio, não é machismo, não é feminismo, que põe as pessoas em oponência, que estão dividindo a nossa nação, a nossa agenda, dizendo, os homens, meninas, odeiam os homens menosprezem mulheres. Não, tudo isso é pecado diante de Deus. O Senhor não nos criou para menosprezar ninguém, para se elevar acima de gênero. O Senhor nos chamou para amar, para servir. O caminho do meio, dizendo, não, nenhuma nem outra. Não, o caminho é onde Deus nos colocou. Nos papéis que Ele nos confiou. É isso. Você acha que Deus erra, irmão? Então nós precisamos ver o que Deus falou. Se Deus é sábio e pleno em sua sabedoria, se Ele diz para mim que o meu papel como marido deve ser tal, o que eu tenho que pensar como cristão? É esse o papel que está certo. Se Deus fala para nós
que esse é o papel, irmãs queridas, da vida de vocês. Se Deus é sábio e você não duvida da sua perfeição, você sabe que no papel onde Deus o colocou, é lá que você é abençoada, livre, feliz e satisfeita no Senhor. Tem mulheres hoje do movimento feminista que querem rasgar o texto que a Bíblia diz assim: marido, cuide da sua esposa, que ela é o vaso mais frágil. Eu não. Ô, irmão, Deus falou isso para você com amor. Deus falou isso para você porque você sabe que biologicamente é atestado com um olhar. E elas não querem, não, Deus não está falando isso para te inferiorizar, Deus está dizendo isso para te proteger. Não é verdade? Maridos, amem as vossas mulheres como a parte mais frágil. E a pessoa fica bravo. Deus me disse que eu sou mais frágil. Deus está te protegendo. Deus está cuidando de você porque Ele sabe disso. Deixe-me dizer, irmãs, antes que entremos no contexto do próprio texto, Jesus protegeu as mulheres. Eu atesto a vocês com alguns textos. Ninguém conversava com uma mulher na rua, porque dizia-se que a mulher, como não frequentava escola, como não tinha voto, como não tinha participação, opinião social, para nada valia falar com uma mulher. A cultura dizia isso. Jesus parou para conversar com uma mulher, ela era samaritana, e se você lembrar de João 4, Jesus a tornou uma missionária. Ela deixa o cântaro no poço, sai para a cidade, conta aos homens, e os homens testemunham assim: agora já não cremos mais pelo testemunho da mulher somente, mas porque nós temos visto e crido que verdadeiramente és o Salvador do mundo. Jesus protegeu as mulheres quando disse: se alguém de vocês olhar para uma mulher como um objeto de consumo sexual, com um olhar de adultério, eu digo a vocês que já adulterou com ela. Isso é proteger mulheres. A Bíblia diz que diante do Senhor não há diferença entre homem e mulher no quesito do Evangelho, da essência. Então não caia nessa lábia. O Senhor Jesus ama vocês, mulheres, protege vocês. A Bíblia as protege no amor do Senhor. Então nós precisamos entender os papéis que Deus nos confiou para que tenhamos um lar no padrão de Deus. Vamos lá, pode passar, Mari, que está aí, por favor. Qual é o papel da mulher no casamento? Pode passar, Mari. O que o versículo diz? O papel da mulher no casamento é submissão. Olhe comigo no texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Você que veio hoje falou assim: onde que eu fui me meter? Saí de casa para escutar o pastor falar isso. Primeiro que não sou eu falando, é a Bíblia. Tá bom? Fique bravo com Jesus. E se quiser ficar comigo, irmão, se eu estivesse tendo fidelidade na Bíblia, eu vou manter minha fidelidade. Mas veja, o Senhor está comunicando a você uma coisa importante. E uma coisa que eu aprendi lá nos idos da minha conversão. Quando eu cheguei num culto e Deus está falando, não é com o outro que Ele quer falar, é comigo mesmo. Não existem acasos no reino de Deus. Amém? Não tem acaso, é Deus que controla todas as coisas. Mas veja, o que não é submissão? Primeiro, irmãos, submissão não é inferioridade. Deixa eu perguntar a você, teologicamente, todos nós aprendemos na EBD, e se você não vem, está perdendo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, sim ou não? Jesus não é menos poderoso que o Pai, como Deus Filho. O Deus Espírito Santo não é menos poderoso que o Deus Pai. Eles são igualmente, essencialmente, em poder, em glória e majestade poderosos. Sim ou não? Concordam? Ué, mas por que Jesus disse que o Pai era maior que Ele? Por que Jesus diz: eu não faço minha vontade, mas a do Pai que me enviou? Porque eles distribuíram na eternidade, o que nós chamamos em teologia de economia da Trindade, eles distribuíram papéis. O papel do Pai é enviar o Filho, o papel do Filho é cumprir e se entregar na cruz. Ele diz: eu vou, porque se eu não for, não virá o Consolador. Então o meu papel está cumprido, eu vou e vem o Consolador. Qual é o papel do Consolador? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não é maior que o Espírito Santo, tem papéis diferentes. A mulher não foi criada inferior ao homem. Jaime Kemp dizia isso lá nos anos 80. Mulher não foi feita da cabeça para governar e nem dos pés para ser pisada, mas do lado do homem para ser uma companheira. Você não é inferior, irmã. Deus te fez igual e no Evangelho você é igual. Deus deu papéis diferentes.
compromissos, liderança distinta. Mas submissão não é inferioridade. Uma coisa que quando você vai ler esse texto, os comentaristas dizem que esta palavra submissa no original foi perdendo o sentido ao longo da história e na nossa sociedade é muito mal entendida, muito mal compreendida. Continuando, a submissão não é incondicional. Olha o texto comigo aqui para você perceber. Sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então a submissão é uma submissão no Senhor, como ao Senhor, e não uma submissão incondicional. Se os homens não exercem a sua liderança como Cristo ensina, e colocam as suas esposas em posição que o Senhor se ofende, importa elas obedecerem o Senhor, do que serem submissas. Entenderam ou não? Não é incondicional, não é domínio. E não vale beliscar o seu marido, que ele vai apanhar daqui a pouquinho aqui no texto também, tá bom? Ninguém riu, era para rir, para tirar o clima de tensão, irmãos. Então entenda bem, não é inferioridade, não é submissão cega. E uma terceira coisa que eu não coloquei aqui me faz pensar, Deus colocou a mulher para ela ser submissa ao seu marido, e não a todos os homens. Está entendendo ou não? É no casamento que Deus colocou o papel que a esposa assume de submissão a um líder, mas não a todo homem. A mulher não é submissa. Aliás, algumas das irmãs aqui têm cargos de liderança no seu trabalho, sim ou não? E tem homens à sua subordinação. Se não fosse assim, você teria que então renunciar ao seu trabalho, mas é ao seu marido, tá bom? Vamos adiante um pouquinho mais, por favor. Então, o que é submissão? Primeiro, a submissão é por causa de Cristo. Aprenda com Jesus. Jesus foi submisso ao Pai. Jesus entendeu o seu papel. Jesus se colocou à disposição de Deus. Por que é por causa de Cristo? Primeiro, porque a Bíblia diz. E se eu creio no que a Bíblia diz, eu entendo que esse é o papel que Deus colocou para as mulheres. Mulheres que são tementes a Deus e creem na Bíblia, não podem só querer a promessa lá, tem que entender isso. Continuando, irmãos, outra coisa. Pode voltar lá, por favor. É um papel honroso. É um papel de honra. Não caia na conversa mole de que Deus não te fez para cuidar da sua família e que isso é desonroso. Irmãos, eu falei aqui inicialmente, hoje é um crime a mulher dizer assim, eu amo minha casa, eu tenho uma alegria em servir meu marido, eu gosto de ver meu marido feliz. O povo vai dizer, que isso mulher, faz isso não. Irmãos, isso é conversa do diabo, isso é sussurro das trevas que põe confusão naquilo que Deus falou. Irmãs, não estou dizendo contra você trabalhar fora, ter sua vida, não é isso. Eu estou dizendo, não perca a perspectiva que Deus diz que é uma bênção você servir sua casa, que é uma bênção você servir os seus. Olha o Salmo que fala sobre família, 127, 128. O homem que teme ao Senhor terá a sua esposa consigo, seus filhos ao redor da mesa, a sua mulher é frutífera, é bênção de servir Deus, é honroso. Irmão querido, o lugar que Deus quer que eu esteja é uma honra para a minha vida, sim ou não? Ué, se Deus diz que aquele é o meu lugar, ainda que o mundo diga o contrário, veja irmãos, Jesus está na posição de servo, e o povo está dizendo, se você é profeta, salva-te mesmo, da onde que alguém que é rei está desse jeito, mas ele está lá na posição que Deus chamou ele para estar, que o Pai disse que ele estaria, e o Pai o glorifica, e ele glorifica o Pai, porque ele foi obediente no lugar que Deus o colocou. Não aceite alguém que diga que o lugar que Deus diz para você estar é um lugar de desonra, é um lugar honroso. E o texto diz, liberdade. Por quê, irmãos? Eu sou livre quando eu exerço aquilo que Deus diz que eu tenho de exercer. Ali é liberdade. Ali é ser quem eu sou. Terceira coisa, irmãos, é para a sua proteção e zelo. Deus colocou as mulheres nesse papel de serem na submissão da missão do homem, para que sejam protegidas. Irmão, pense numa coisa. O padrão de sociedade, não estou dizendo que nós não temos exageros, pecados. Muitos de nós que estamos aqui já presenciamos, testemunhamos, algumas das irmãs já sofreram e talvez até sofram, e se seu marido estiver aqui, ele vai ser chamado a se arrepender hoje em nome de Jesus,
porque o machismo é um pecado. Talvez você já experimentou isso. Mas pense, uma sociedade forte é feita de homens fortes. Se alguém colocar sua família em perigo, sabe quem toma a frente? E deve, o homem. Ele deve proteger, ele põe você para trás e toma a frente, porque Deus chamou ele a esse papel de proteção. É curioso, irmãos queridos, esses dias eu vi uma foto, irmãos, anos 90, o Rambo, quem viu essa? Era o Rambo e uma mulher lá com uma roupa bem feminina. E aí o pessoal dizia, anos 90, homem, mulher. 2023, o Rambo virou a mulher e aquela pessoa ligou aqui, mas ligou mal, porque está rangendo aqui. Inverteu, aí agora aquele que estava com roupa feminina é o homem. Toda a sociedade que deixou de produzir homens fortes, ruiu. Então Deus está dizendo, mulher, o lugar que o Senhor te colocou não é de diminuição, é de proteção. Que mulher que não quer ser submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja? Não é verdade? O conflito se resolve aí. Se o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, glória a Deus, está feito. Irmã, Deus te chamou para que você seja protegida. Mulheres, Deus chamou vocês para estarem no lugar honroso, de servir sua casa, a sua família, de terem uma liderança sobre você. Amém? Esse é o seu papel. Se você não tem entendido, busque em Deus, leia a Escritura. Isso não tem nada a ver, gente, se um tem um temperamento, o outro tem outro, se alguém fala mais, o outro fala menos, se a mulher é a que mais fala, o homem é o que menos fala, não importa. Importa que Deus chamou alguém para a liderança. E Deus colocou o homem para liderar. E este é o papel que Deus nos chama. Segundo, irmãos, qual é o papel do homem no casamento? Vejamos. O papel do homem no casamento, irmãos. Primeiro, a tônica para a esposa foi a submissão. Mas olhe comigo, irmãos, versículo 25, vamos juntos? Maridos, a conversa podia acabar aqui. Irmão, se você guardar isso nas tábuas do teu coração, sua vida conjugal é uma bênção, sua família é um sucesso e acabou a história. Por quê, irmãos? Porque se eu olhar para o exemplo de Jesus pela igreja, tudo que fez por ela e que ainda faz, acabou a história. Nós não estamos sozinhos como igreja porque Jesus está sempre conosco. Nós não estamos desorientados como igreja porque Jesus nos orienta. Nós somos amados porque Jesus nos ama. Maridos, a referência de vocês não é outra senão o próprio amor de Cristo pela igreja. Talvez você estava no seu coração assim dizendo, fala mais, pastor, das mulheres, aleluia. Agora pegou, irmãos. Agora pegou a gente. Por quê? Porque o padrão é alto. O padrão é Cristo. Ele não está dizendo, mulheres, amem as vossas esposas como a gente ama só nós mesmos. Não, como Cristo amou a igreja. Veja bem, o padrão para esse amor é o amor de Cristo. E sempre que eu olho para minha esposa, para minha família, eu tenho que lembrar o que Jesus fez pela igreja. Jesus morreu pela igreja, Jesus se entregou por ela, Jesus serviu a igreja, ainda serve, Jesus garante a igreja todos os dias, Jesus protege a igreja, Jesus zela pela igreja, Jesus entrega a sua graça pela igreja, Jesus dá o seu sangue pela igreja. Ah, irmãos, a lista é grande. Amemos nossas esposas como Cristo amou a igreja. Qualquer coisa fora disso é diminuir o padrão de Deus. Continuando. Pode passar, por favor. Deus nos deu liderança como homens, sim ou não? Sim. Mas se você entendeu liderança como poder de domínio, de abuso, de autoridade, para estabelecer sua vontade, para massagear e satisfazer o seu coração orgulhoso, quero dizer para você, isso é uma liderança pecaminosa. A liderança que Deus nos deu como homens sobre o nosso lar é a liderança de Cristo. Como que Cristo liderou os seus discípulos? Um dia eles estavam discutindo assim, e aí, quem que vai ser maior lá no reino de Deus? Será que é eu? Será que é o Pedro? Será que é o Tiago? Vem aqui, gente, vou falar para vocês. Lá fora, os maiorais dominam sobre as pessoas. Dentre vocês não será assim. O maior, o líder, deve servir. Deu outra lição. Discípulos estão lá, pensando, ele pega uma toalha, uma bacia, se põe aos pés dele e lava-lhes os pés, sendo
Deus. Homens, Deus nos chamou a liderar o nosso lar. O que é que isso significa? Serviço, sacrifício, abnegação, entrega, amor sacrificial. Um dia eu vi uma imagem, irmãos, não sei se os homens vão se identificar, um videozinho da internet que diz que todo homem já passou por aqueles 5 minutos dentro do carro antes de entrar em casa. Engoliu o sapo do seu chefe, é pisoteado, passou por dificuldade, mas quando ele chega em casa, que os seus filhos correm para os seus braços, que sua esposa o afaga, tudo aquilo compensou, porque Deus nos chamou para a liderança de serviço, sacrificial, de entrega, de altruísmo. Tem muito camarada que está pensando que Deus chamou ele para ser o líder, para ele colocar o pé para cima e tratar a sua família como se fossem meramente seus empregados, subservientes à sua vontade. Não é isso que Deus nos chamou a fazer. A liderança é como Jesus. Se nós não lideramos como Cristo, nós estamos em pecado. Olha lá, irmãos, vamos ler juntos aquela frase de baixo. A liderança nunca é. Se você pensar na sua cabeça, eu vou para casa, eu quero liderar o meu lar no exemplo de Jesus. Você vai ganhar o coração da esposa, dos filhos, e nunca vai ser carnal, nunca vai ser egoísta. Amém, irmãos? Eu lembrei de uma ilustração do pastor Hernandes. Cláudio vai lembrar, a Adélia que estavam conosco lá. E nós precisamos entender que o lar que Deus criou tem que ser, eu digo isso sempre, irmãos, aqui, um reduto de paz. Quando você abre a porta da sua casa e pisa lá, tem que ser a sua fortaleza de paz. Você não pode dizer assim, eu vou chegar mais tarde que eu não quero ver ninguém acordado, porque é só perturbação. Não pode. Irmã, por favor, contribua, porque a Bíblia diz que morar com uma mulher rixosa ninguém merece. Essa não é a tradução exata lá, mas eu estou acrescentando aqui. Mulher rixosa é uma perturbação. A mulher sábia edifica a sua casa. O cara passou o dia inteiro com problema e dificuldade, e quando ele entra, a primeira coisa você fala assim, já sujou a calça nova de graxa. Ué, ele trabalha com mecânica, gente. O pastor Hernandes contou uma ilustração, que teve um homem que foi comprar sapato. E lá nos idos dos anos 80 e 90, você tinha lá lojas reduzidas, e pessoas que se tornavam pessoalmente os seus vendedores. E aquele homem foi comprar um sapato, e o vendedor falou, deixa eu medir o seu pé. Eu calço 40. Vou trazer todos os 40 que eu tenho para o senhor. Ele disse, não, eu quero um sapato 38. 38? Sim, 38. E o vendedor, meio tímido, sem entender, só queria vender, trouxe o sapato 38. Então aquele homem calçou aquele sapato apertadíssimo. E o vendedor disse, olha, vai machucar o senhor. Ele falou, tranquilo, 38 está ótimo. E foi. Depois, no ano seguinte, o sapato desgastou e ele veio de novo e aquele vendedor falou, 40, né? 38. O vendedor disse, meu Deus do céu, será que esse homem tem algum problema? Falou, bom, trouxe o 38, o pé apertado, aquele homem saiu assim. No terceiro ano ele voltou para comprar sapato de novo. O vendedor falou, agora é 40. Não pode. E deu o sapato, falou assim, e aí meu querido, sapato 40, falou 38. Falou, meu senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou intrigado, toda vez que o senhor vem comprar aqui sapato, o senhor pega um sapato apertadíssimo que mal dá para caminhar. Por quê? Por que o senhor não compra do seu número? Ele falou, meu amigo, a única paz que eu tenho na minha vida e descanso e alento é chegar em casa e tirar esse sapato. Por favor, não me tire a satisfação e a alegria, porque é a única coisa que me deixa feliz. Sapato está muito apertado lá? Não pode, irmãos. Eu vi uma imagem que me emociona, porque eu não tive essa referência. E a imagem mostrava um homem recebendo seus filhos nos braços quando ele chegava em casa e falava assim, essa é a verdadeira riqueza. Você tem que prezar por valores de Deus no seu lar. Liderança que cuida, que se sacrifica, é o primeiro. A gente, irmãos, abdica como homens das nossas coisas supérfluas para que os filhos e mulheres tenham. Nós somos os primeiros. Nós temos que mostrar pelo exemplo e pelo respeito que nós servimos nossa casa. Nós estamos criando, irmãos, uma geração que tem medo
Homens que não matam uma barata quando a esposa chama, e se ela voar, então ele sai correndo antes dela. Nós temos que nos posicionar. O Bernardo disse, eu tenho medo de barata. Eu falei, filho, não pode ter não, pega o chinelão e dá nela. Porque nós somos homens que tomamos a frente. Quem aqui nunca fez? A esposa escutou um barulho e falou assim, tem um barulho, tem nada. Você está tremendo aqui, ó. Fala assim, tem nada. Um dia lá em casa, pastoral, irmãos, no corredor, antes da reforma, tinha umas janelas muito antigas que batiam muito contra o vento, como o vento. Mas não era pouco, não, era muito, gente, porque é o corredor. Quando o vento batia lá, irmãos, era como se alguém tivesse com um pau batendo na janela, era muito forte. E um dia a gente deitado lá, começou, pá, ele falou, estão entrando em casa, amor. Eu falei, tá nada, e meu coração já gelou. Eu abri a porta, vem cá, vem amor, tem ninguém ali? O vento falou, tá vendo? Fechei e falei, louvado seja Deus. Mas nós somos chamados para esse papel, mudou, trocamos janela, acabou o barulho, mas nós somos esses. Deus nos chamou para isso. Eu não estou falando de inconsequência, mas do papel de proteção que Deus nos fez. Amém, gente? Nós somos. A gente toma frente. Nós vamos lá. Por quê? Porque Deus requer de nós homens corajosos que zelem e cuidem do seu lar como Cristo cuida. Continuando, pode passar, por favor. O marido deve zelar. Olha comigo aqui nos versículos, gente, ó. Maridos, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo. Vamos perceber os verbos aqui, ó. Deus fala que o marido tem que amar, veja versículo 25. E ele tem que se entregar. No versículo 26 diz que ele tem que santificar sua esposa. No versículo 27 diz que ele tem que apresentar sua esposa. Isso aqui faz parte, irmãos, do noivado e casamento judaico, que o noivo e a esposa, o noivo e a noiva se preparavam dias antes do casamento e tinham uma espécie de apresentação pública, bem arrumados, ornados. Ele está dizendo, cuide de sua mulher e a entregue bem. O texto continua que ele deve se apresentar e outros verbos mais que ele coloca aqui. Mas o que ele está dizendo nessas entrelinhas? O marido tem responsabilidade espiritual sobre sua casa. Olha assim, para que a santificasse, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Marido, você tem o compromisso de zelar pela espiritualidade da sua casa. É o seu compromisso. Jesus está cuidando da igreja, moldando a igreja, orientando, pastoreando a igreja, para um dia apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, santa e perfeita. E se essa analogia está falando para maridos, nós temos a obrigação de zelar pelo nosso lar. Eu já dei alguns exemplos aqui, irmãos, que a gente tem assim, uma dedicação pelo nosso time de futebol. Nós temos um cuidado de dizer assim, ó, aqui nessa casa a gente é desse jeito. Mas por que nós não temos o mesmo empenho pela espiritualidade da nossa casa? Sabe um pecado que nós homens vamos prestar conta diante de Deus? As mulheres têm mais zelo espiritual do que nós. Eu sei que a gente é mais relaxado em tudo, né? Para arrastar a gente para o médico é um desafio, mas não pode ser assim espiritualmente. Você, irmão, eu não sou o primeiro pastor da sua casa. Você é o primeiro pastor lá. Nós não somos os primeiros professores bíblicos do seu filho. Você é o primeiro professor. Os seus filhos aqui serão aperfeiçoados e ensinados, mas você tem que se levantar lá, ainda que sem jeito. Ore com eles. Comece a colocar metas espirituais. Aqui em casa ninguém vai mais comer antes de orar, mas nunca ninguém orou. Nunca, agora começa a orar. Porque tem uma dificuldade, né? A gente ouve coisas espirituais, conselhos e fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu sou constrangido porque a gente nunca fez. Começa agora. Não é assim? Eu também, irmão, não orava quando eu converti, passei a orar, então é hora de começar a orar. Nós vamos orar junto. Filho, ninguém vai dormir antes de orar. Tem uma imensidão de materiais que você pode comprar para ler uma história bíblica com a criança antes de dormir. Orar com sua esposa. Tem decisões importantes. Quer surpreender sua mulher e fazê-la emocionar? Ela diz, eu não sei o que fazer. Amanhã não sei o que vou fazer. Ao invés de falar um monte de coisa ou não falar nada, pega na mão dela e fala assim, vamos orar, amor? Ela vai baixar a cabeça e vai orar por ela. Ela vai sentir que você é um homem que zela pela espiritualidade da sua casa, do seu lar. Então veja, irmãos, se o papel da mulher é submeter, o nosso é bem maior. É amar, é zelar. É zelar, veja aqui, pela integridade da mulher. Olha só, 26. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Ninguém bebe veneno. Tudo bem que a gente pode ter lá maus hábitos,
Mas a analogia é que ninguém faz mal a si mesmo, só um tolo faria isso. Ele diz no 29 esse exemplo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Você não pega o seu corpo e começa a bater. Antes você alimenta, você cuida, também como Cristo faz com a igreja. Então a mulher deve ser zelada integralmente, inclusive fisicamente. Cuidar da vida da mulher, zelar por ela, abençoá-la. Tem coisas, irmãos, que não deve, em hipótese alguma, fazer parte do vocabulário de homens e mulheres de Deus. Nunca fale na sua casa palavras como separação, divórcio, alguma menção, ainda que de brincadeira, sobre violência. Nunca faça isso, nunca. Não faz parte do seu vocabulário. Tem brincadeiras que não entram na nossa conversa. Ele está continuando, ele diz assim, porque somos membros do seu corpo, e eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Deixa o pai, deixa a mãe, une a sua mulher, e vocês são um só. É isso que o texto está dizendo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse texto tem muita dificuldade de interpretação, porque alguns trazem variadas interpretações, mas o que basicamente é comum aos intérpretes bíblicos é que Paulo esteja referindo que a união de Cristo com a igreja é uma união gloriosa. Quando a gente fala assim na igreja, repare, nós vamos um dia nos céus para as bodas do Cordeiro. Sabe o que é boda? É um casamento. Jesus vai se casar com a igreja nos céus. Então ele está dizendo, é um mistério que nós não entendemos, mas eu me refiro a esse mistério que a analogia é Cristo e a igreja. Veja, irmãos, se nós não formos homens de Deus em casa, repare bem aqui, meus queridos, nós não servimos para ser nada no reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo e a Tito sobre escolher homens para o trabalho no Senhor, ele fala que eles devem ser homens de Deus dentro de casa. Governem bem a própria casa, cuidem de seus filhos, zelem por sua esposa. Por quê? Porque o que eu sou em casa qualifica ou desqualifica quem eu serei aqui. Se eu for um mau marido, eu serei um péssimo pastor. Ainda que eu seja um pregador eloquente, que eu não sou, eu estou supondo. Ainda que eu convença as pessoas, ainda que eu tenha carisma, eu serei reprovado diante de Deus. E tem uma coisa mais, a Bíblia diz que nem a nossa oração... Irmãos, levante a mão na pergunta que eu vou fazer. Você quer que Deus ouça sempre as suas orações? Sim ou não? Sim? Vamos ler o versículo juntos aqui. Está pequeno, hein, gente? Só os grau 1 pode ler comigo aqui. Aliás, dá para colocar, Mário, o versículo bíblico aí? 1 de Pedro 3,7. Se não, abra na sua Bíblia. 1 de Pedro 3,7. Não sei se eu interrompi a Mário ali na projeção, mas nós vamos ler. Eu não sei se é primeiro ou segundo, que agora ficou... É primeiro. Vamos lá, agora deu, irmãos. Maridos, pausa. Marido, viva a vida comum do lar. Nós estamos perdendo a visão do comum, que é bênção, que é maravilhoso e que é, na verdade, extraordinário. Nós estamos perdendo isso. Muda, gente. Ô, irmão, passa um dia na padaria, pega um bolo de prestígio para sua esposa. Faz do comum. Faz do comum. E não é isso que mexe com vocês, irmãs? Surpreendeu, faz do comum diferente. Viva a vida comum igualmente, a vida comum com discernimento, percepção. E mude as coisas comuns. Fala assim, mas é uma rotina. Irmão querido, faz a rotina diferente. Fala assim, gente, seguinte, acabei de trazer um jogo novo aqui, bíblico, nós vamos desligar a TV, nós vamos conversar hoje. Muda. Faça coisas diferentes. Entenda que o comum é uma bênção de Deus que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o comum. E aí nós estamos, sabe o que, irmãos? Vivendo, correndo atrás da sexta-feira. Tomara que seja sexta-feira para mudar um pouco. Não, irmão, louve a Deus pela segunda. Faça da terça uma bênção. Adore a Deus com a sua casa na quarta-feira. O texto continua dizendo, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher. Grifa na Bíblia do seu marido, é isso aí, irmão. Consideração, a parte mais frágil, Deus te fez forte. Mulheres que o digam quando a gente pega uma gripe, né? Céus, vou partir, traz o meu testamento.
Mas Deus nos fez fortes para cuidar delas, porque sois juntamente, olha só, irmãos, olha que interessante isso aqui, tratai-a com dignidade. Tem irmãs aqui, que se fossem abrir o coração iam dizer: pastor, meu marido muitas vezes me tratou indignamente, com palavras, com negligência, com omissão, ferindo o meu coração, falando mal de quem sou, para mim mesmo, para os meus filhos, fazendo chacota sobre mim. Dignidade, irmãos, santidade. O texto diz: porque vocês juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. Não tem diferença. Você foi salvo por Jesus, sua esposa também, vão habitar no mesmo céu, louvado seja Deus. Para que não se, vamos ler juntos esse finalzinho? Perguntei para você inicialmente, quer que a sua oração seja ouvida por Deus? Seja um bom homem em casa. Deus não ouve a oração, não adianta fazer biquinho, olhinho de adorador, mãozinha levantada, se aqui você se faz de santo e em casa não é temente a Deus, não adianta. Deus diz: não ouço. A oração desse homem não vale, porque o primeiro ministério que eu entreguei a ele, que é cuidar da sua esposa, da sua família, ele não faz bem. O que ele quer vir aqui ensinar a nós? Certo escritor cristão, estou encerrando, irmãos, falou assim, eu não ouço um homem que não trate bem sua esposa. Eu não paro para ouvir um homem que não cuide bem de sua casa. Nós não temos que ouvir, gente. Algumas igrejas, quando vão receber um novo pastor, vão avaliar o novo pastor, eles chamam a mulher à parte e perguntam: como ele é em casa? Ele ora com vocês? Ele cuida bem de vocês? Fale para nós a verdade. Por quê, irmãos? Porque isso desqualifica. Não quero saber se ele é um excelente pregador, embora isso seja válido, importante. Não quero saber se ele tem muita experiência ministerial. Primeira coisa que devemos saber: como ele cuida dos seus. Para concluir, irmãos, veja comigo o texto, que eu até perdi aqui de vista. Efésios capítulo 5. Não obstante, vós, cada um per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E esposa, respeite o seu marido. Qual a conclusão? O nosso lar é abençoado. Pode passar, por favor. Quando nós entendemos os papéis que Deus nos deu. Não duvidemos da sabedoria de Deus. O melhor lugar para estarmos como família é onde Deus nos indica. É lá que é o melhor lugar. Não é o que o mundo fala, não é o que os movimentos sociais dizem. Mas é uma reparação. Tudo que eu precisava ser reparado já foi reparado na cruz. Eu não vou odiar o meu marido porque você tem problema com seus pais. Eu não vou dizer que meu marido é o meu inimigo porque você frustrou sua vida com um namoradinho que deixou você. Eu sei que Jesus ama, Jesus restaura, e eu vou entender que o lugar que Deus me colocou é onde Ele quer que eu esteja. Amém, irmãs? Vamos lá, que mais? Vamos juntos. Os membros desempenham cada qual o seu papel debaixo do temor de Cristo, e assim glorificam o seu nome. Filhos, se preparem que domingo que vem tem para nós também, tá bom? Pais e filhos. Mas aqui é o papel, esposa e marido, quando a gente desempenha o lugar que Deus nos colocou. A nossa família é abençoada. Pode passar um pouquinho mais, Mário. Não sei se dá para ler, vamos mais uma? Famílias... Mas o padrão de Cristo não diminui por causa dos nossos pecados. Antes devemos tê-lo como referência. Famílias são imperfeitas? É claro que são. Nós aqui não somos, irmãos, defensores, apologetas dos comerciais de margarina, que inclusive diziam que fazia bem para a nossa saúde. Deus me livre. Nós entendemos que as famílias têm problema, têm dificuldade, têm conflito, têm filho rebelde, tem dificuldade. Esses dias eu lembrei, irmãos, Bernardo, na hora de dormir, ele sempre inventa uma manha, porque a mãe dele é criteriosa e também não poderia ser diferente com a limpeza bucal, e fio dental, e escovação. Ele, minha perna está doendo, minha perna. Eu falei, meu filho, vamos levar na Unimed. Foi deitar, eu falei, filho, vamos orar, filho. Jesus pode curar a sua perninha, tocar em você. E eu orei com ele, disse, papai, está amassando aqui minha perna, estou deitada. Falei, está vendo? Jesus pode curar. Ele falou, não foi Jesus não, papai, foi porque eu estava de pé, agora eu deitei, estou melhor.
Eu falei, nem deixou eu colocar uma espiritualidade aí. Falou, foi Jesus não, pai, é que eu estava de pé bastante tempo para escovar o dente, agora eu deitei e melhorou. Famílias são imperfeitas, famílias têm problemas, têm dificuldades. Por quê? Porque quem está na família é imperfeito, gente. Tem dificuldade. Agora, ore por sua família. Ore por sua casa. Clame a Deus pela sua família. Se eu dissesse para você assim, ó, você vai ter um concurso público, ou qualquer outro concurso, que vai triplicar o seu salário, você acordaria de madrugada para orar a Deus e jejuar, para poder triplicar os seus proventos? Você diria com certeza, é claro, pastor. Sua família vale muito mais que qualquer tesouro nessa terra. Qual foi a última vez que você jejuou por sua casa? Se nessa sexta-feira agora eu vou me abster de me alimentar e vou consagrar a Deus em razão da minha casa. Qual foi, homem, a última vez que você tirou meia horinha de sono, acordou mais cedo para orar pelos seus? Já foi alguma vez na cama do seu filho dormindo e orou por ele? A camisa do time você comprou, né? Já contei isso para vocês, eu comprei um bodezinho para o Bernardo quando ele nasceu, e eram Palmeiras e Corinthians. Postei no Facebook, olha que coisa. Palmeiras perdeu, e foi uma enxurrada de comentários, nunca mais eu fiz isso. Mas veja, nós temos esse empenho. E a nossa espiritualidade? Quanto vale? Quanto vale o bem da sua família? Quanto vale sua casa de pé? Ô filhos, valorizem seus pais aqui. Alguns de nós, como eu, oram até hoje pela salvação da sua casa. E você não dá valor. Pais, valorizem seus filhos aqui. Tem irmãs que estão chorando aos pés de Jesus há muitos anos para que os seus voltem. Valorize. Ore por eles. Famílias no Senhor são uma bênção. Quando a família inteira está aqui, irmãos, é um privilégio que a gente não faz conta de quão abençoado é. Ore por sua família. Pode voltar ali, Mari. Ore por sua família. Clame a Deus pelo seu casamento e confie na graça de Jesus. Creia. Se você não tem aqui o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seus filhos, irmão querido, continue orando, nós vamos orar por você também. Chore aos pés do Salvador, receba graça para sustentá-lo, confie nas promessas de Deus. E no que lhe cabe, seja santo no Senhor, porque a Bíblia diz que a esposa santifica o marido não crente, e em Coríntios Paulo fala isso, o marido não crente santifica a esposa, o marido crente santifica a esposa não crente. Continue sendo santo, faça o seu papel, honre a Jesus, e vamos estar exatamente onde Deus nos chamou a estar. Amém, gente? Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor, orar. Depois eu vou dar os avisos, o grupo de louvor vai entoar um cântico, ou repetir um deles, para a gente encerrar nosso culto. Eu quero convidar você a orar pela sua casa. Quero convidar você a orar pela sua família. Se nós tivermos maridos e esposas aqui, por favor, deem as mãos agora. Pode dar as mãos. E nós vamos orar junto. Eu não sei se eu chamei o pessoal do louvor que tem marido e esposa aqui, eu vou descer para orar com minha esposa. Mas vocês podem ficar. Nós vamos falar com Jesus. Pedir a Deus a bênção e entender que nós somos chamados a papéis que Deus nos confiou. Pai Santo, hoje nós aprendemos da Tua Palavra que nós somos chamados a cumprir o que o Senhor nos chamou a cumprir. Alguns de nós se engana, se equivoca. Nós fomos tentados a fugir da onde o Senhor nos chamou. A falsa oferta é alegria, é satisfação, é poder, mas a genuína alegria é estar onde Deus diz que devemos estar. Onde as mulheres devem estar, onde homens devem estar. Alguns de nós traz consigo marcas, cicatrizes do pecado, porque não cumpriu o que o Senhor ensina, porque não honrou sua mulher, porque não honrou seu marido, porque não entendeu o papel pelo qual Deus nos colocou. Ah, Senhor, nos ajude. Senhor, eu oro para que os casamentos aqui sejam uma bênção, para que lares conflituosos sejam transformados em redutos de paz. Dá um coração em paz para essa irmã. Dá um coração calmo. Ensina essa serva a refrear as suas palavras amargas. Dá a esse homem um coração sábio, honroso. Faz esse homem amar profundamente sua mulher como uma decisão, não como um sentimento. Não como as coisas frívolas e efêmeras desse mundo que nos fazem olhar para pessoas como objetos de consumo. O Senhor nos deu uma esposa para zelarmos por ela. Levanta homens para que sejam pastores da sua casa, para que passem a orar pelos seus filhos.
para que arrumem a sua família e venham para a igreja. Jesus, o futebol não pode mais ser mais importante do que o culto ao teu nome. O churrasco de domingo não pode ter a primazia quando o Senhor nos chama a congregar. Nos ajude a decidir pelo Senhor. As mulheres estão aflitas, querendo homens que as liderem no Senhor, que cuidem delas, que zelem pela casa. Muitas irmãs aqui já choraram, porque tentaram, porque convidaram seus maridos para orar, porque lhes deram uma Bíblia de presente e eles simplesmente abandonaram o lugar de sentinelas que Deus os chamou a estar. Faça maridos santos, que cuidem, que zelem, que amem, que se entreguem, que se sacrifiquem. Mulheres sábias, que edifiquem sua casa, fortaleça as famílias, dá casamentos santos entre os nossos jovens que se casarão. Derrama entre eles, Pai, esse anseio, essa vontade, esse desejo de servirem um ao outro no Senhor, e que o padrão de Cristo seja o padrão da nossa casa, que não sejam as mídias que ditem as regras. O envolvimento, a orientação venha do Senhor, e tão somente do Senhor. Nós, na autoridade de Cristo, repreendemos qualquer intento de Satanás contra os nossos lares, os dardos inflamados que são jogados contra a família, as sementes de discórdia, a perversão, homens que precisam abandonar vícios imorais para voltar-se a Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aos Teus pés clamando pelos nossos casamentos, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Livra a gente da religião hipócrita, de sorrirmos para os outros aqui, de chamarmos as esposas de meu bem dentro da igreja e usarmos palavras chulas dentro de casa, porque o Senhor vê e o Senhor nos reprovará. E o que nós queremos é, ao final de tudo, sermos chamados servos bons e fiéis. Reconstrói a história, Senhor. Tem gente aqui com frustrações, com traumas, com dores, o seu coração ferido e rasgado. Oh Deus, eu sei que essas pessoas muitas vezes oraram a Ti, perguntando por quê, não entendendo, mas nós cremos no Deus que restaura todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. O Senhor do nada faz tudo, o Senhor muda, o Senhor transforma. Eu peço a Ti, ó Pai, um frescor, um bálsamo sobre esse coração, um bálsamo que sare estas feridas, um frescor que refrigere essa alma, um alento que traga renovo que vem dos céus sobre essa vida e sobre este coração, em nome de Jesus. Nós oramos por isso, Pai, crendo na Tua misericórdia, no Teu amor e suplicando por famílias santas, filhos santos, que honrem a Ti e que louvem, que Te bendigam. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.